Rede Meio Norte apresenta João Cláudio em Casa. Oeiras tricentenária, meus parabéns pra você. Quero vaqueira boiando, sirena forte apitando e a multidão a rezar. Oeiras nessa cantiga, tão linda é minha amiga, pra ela vamos cantar, pra ela vamos cantar, pra ela vamos cantar. Do lindo morro ao lado, eu faço um bolo enfeitado pra gente comemorar. Das chaminés faço as velas e ao acender todas elas eu vejo o céu clarear. Eu vejo o céu clarear, eu vejo o céu clarear. Riacho da Mocha, vila do Visconde Mó, capital do velho estado, patente de muito ouro maior. Um dia chegou a vila, depois cidade ficou. Tão grande a sua história que o mundo inteiro abalou, que o mundo inteiro abalou. Venha Dagoberto, lembra Dona Lili doceira, Ferrezinho e Maria, é festa na nossa Oeiras. Venham literatos, artistas que a nossa voz, legado sacro e bendito de Posidônio Queiroz. Venha Ferrezinho, lembrar Dona Lili doceira. Venham artistas, legado da nossa voz, a terra, berço e cultura de Posidônio Queiroz. Venham viar fé. Nesse ano de 2017, Oeiras completa 300 anos. Quando eu estou na região de Castelo, Barras, Campo Maior, eu digo que geograficamente aquele é a região mais parecida com o Piauí. No entanto, do ponto de vista social, histórico, político, Oeiras é o Piauí. Um lugar longe, confinado, entre serras, esquecido. E na descrição dos primeiros que a viram, um lugar pobre. Porém, um lugar mágico, que encantou muita gente, como Ziraldo e Ariano Suassuna, que ao ver a Igreja das Vitórias disse: olha, essa imagem me compensou todos os incômodos da viagem. A cidade sobrevive porque há uma casta de lutadores que amam a terra e preservam assim, com unhas e dentes, sua história e seu patrimônio histórico, o que sobrou dele. Nós vamos mostrar num programa especial um documentário de Etelvina Lessa sobre Posidônio Queiroz, o personagem do intelectual autodidata mais emblemático para representar Oeiras. Isso era uma tese de conclusão de curso, orientado pelo professor João Kennedy Eugênio, que acabou virando um documentário.
Em 1922 começou a vida ativa do meu pai, cooperando com tudo que acontecia em Oeiras. Ele estava com a idade de 18 anos, né? Isso eu ouvi dele mesmo, e ele fez uma carta também, onde ele fala muita coisa para Rita Campos. Convivi muito com o professor Posidônio, porque o professor Posidônio trabalhava na prefeitura de Oeiras como secretário da Câmara Municipal de Oeiras, muitos e muitos anos. Sempre fazia aquele trabalho sozinho e mais uma série de trabalhos de prefeitura que tudo precisava, a partir dos telegramas, dos ofícios, qualquer autoridade, representação para os prefeitos. Papai, ele começou a vida dele como pedreiro. A condição financeira foi melhorando. Aí ele passou, foi ser aprendiz de ourives e aprendeu a profissão de ourives. Fazia anel, fazia aliança, cordão, pessoal. Mas com a continuação, meu avô achou melhor montar um comércio para ele. Aí montou um comércio para meu pai. Eu ainda alcancei ele com esse comércio. Ele fechou esse comércio em 1967. Ele tinha uma livraria, ele fornecia livros para os colégios municipais, né? Neste ponto, localizado no Mercado Público de Oeiras, funcionou uma quitanda e livraria do professor Posidônio Queiroz. Era para ser uma livraria, acabou sendo uma quitanda e ele acabava dando tudo. Acabava dando os livros para os meninos, iam comprar papel. O menino chegava para comprar papel ao maço e dizia: eu quero uma folha de prova. Filho, isso não é folha de prova, isso tem um nome especial, isso é papel ao maço. Aí toda ocasião ele aproveitava para ensinar. Papai nunca foi um homem triste. E ele disse que se viveu até essa idade de 91 anos é porque ele era um homem dedicado às pessoas, curioso, né? Gostava de conversar, gostava de ter conhecimento do que as pessoas podiam transmitir a ele. E falou muito sobre os intelectuais. A pessoa preferida dele falar era sempre Rui Barbosa. Rui Barbosa era um ídolo para ele, mesmo porque era formado em Direito e ele era a carreira que ele era um rábula, ele nunca fez um curso de Direito. No entanto, eu posso lhe dizer que a todo momento chegavam pessoas formadas lá para pedir orientação a ele. Ele fez cursos em Teresina, já como rábula, né? Foi aí que ele conseguiu tirar o primeiro lugar, mas que não foi dado, porque ele disse que ele era negro e não deram o primeiro lugar para ele. Ele adquiriu, pelo seu conceito, como advogado e como autodidata, né? Ganhou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras do Piauí. Só que o caso dele foi bem parecido com o caso do Nogueira Tapiti. Porque Nogueira Tapiti também ele foi membro da academia, mas não chegou a frequentar, porque morreu. E papai também foi membro, mas não chegou aí porque estava cego. E minha mãe então achou que ele não devia ir a Teresina mais não. Estava cego, fazer o que mais lá? Eu quero agradecer essa grande obra de liberdade e de encerrar a placa comemorativa da Casa do Oceano, do poeta Nogueira Tapiti, o emotivo e estranho, como lhe chamou o Cílio Freitas, casa onde ele nasceu. É uma glória para mim, uma grande honra. E como não tenho palavras para agradecer, quero me servir apenas de um velho troco de que ele, Nogueira Tapiti, se inscreveu em 1911, em fevereiro, quando fez a sua monumental palestra Luz, lá no 4 de setembro. Disse que não tinha palavras para agradecer a presença daquelas senhoras que foram para valorizar o seu trabalho e daqueles cidadãos, daqueles intelectuais. Então, ele ia servir de um velho troco que, apesar da ancianidade, o uso não conseguia desgastar. Obrigado
Muito obrigado por essa honra e agora eu observo a placa. Este prédio funcionou a partir de 1952, o Ginásio Municipal de Oeiras, uma conquista e uma luta de Posidônio Queiroz, outros intelectuais e a comunidade. Uns anos depois, funcionou a escola normal quando se extinguiu o ginásio municipal e hoje funciona a Universidade Estadual do Piauí com o nome Professor Posidônio Queiroz, em homenagem pelo seu centenário e pela luta, pela cultura, pelo saber, pelo conhecimento. Nesta casa, na rua Coronel Mundico Sá, número 136, funcionou uma escola particular de Dona Quininha Campos, onde Posidônio Queiroz, aos 7 anos de idade, teve as suas primeiras aulas. Eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato da grande pessoa, do grande ser humano que era Posidônio Queiroz. Uma das coisas que eu mais admirava e que eu mais admiro ainda nele é a humildade. É uma pessoa que era extremamente inteligente, um homem que foi buscar conhecimentos das formas mais inusitadas e num tempo onde o conhecimento era de mais difícil acesso, muito procurado em Oeiras por estudantes, por políticos, por intelectuais, né? E apesar de todo esse conhecimento, de toda essa intelectualidade, ele sempre se manteve muito humilde, né? Tinha um respeito muito grande às crianças. Lá na sala, sempre ele dizia: eu gosto das crianças, porque diante delas eu não sei se estou falando com um santo, com um bandido, com um presidente da República ou com um sacerdote. Por isso eu tenho assim muito respeito às crianças. Posidônio Nunes de Queiroz, para mim, representa, ele é para mim o maior intelectual de Oeiras do século XX, um dos homens extraordinários. Pena, merecia, como disse certa vez um amigo, uma estátua ou um busto nas imediações ou em frente à casa em que ele residiu por anos a fio, na Praça do Mercado, na Praça Coronel Orlando Barbosa. Eu me envolvi muito intelectualmente com Oeiras, com o Instituto Histórico, por conta do Dagoberto Carvalho Júnior. Dagoberto Carvalho Júnior é um mentor, juntamente com Posidônio Queiroz e Costa Machado, José Expedito Carvalho Rego, médico, do Instituto Histórico. Padre Davi Ângelo Leal também, que faleceu recentemente, né? Então, a partir do Instituto é que eu estreitei laços de amizade, uma diferença de idade considerável, né? Do Posidônio para mim, e eu então, no Instituto Histórico, o primeiro presidente foi Costa Machado, se eu não me engano, o segundo presidente foi ele, Posidônio, e o terceiro, o Dagoberto Carvalho Júnior. E eu fui presidente por 10 anos do Instituto, né? A minha ligação verdadeira, maior, mais definitiva foi a partir de 1972, ou talvez um pouco antes, no tempo em que eu estudava fora, ainda estudava no Recife, e nós começamos a fazer um movimento renovador da cultura de Oeiras. Esse movimento chamou-se Movimento Oeirense de Renovação Cultural. Esse movimento, criado em 1970, já em 1972, deu uma contribuição definitiva para a cidade, que foi a criação do Instituto Histórico de Oeiras. E é natural que nós todos recorremos a Posidônio. Eu poderia até situá-lo como um escritor público, um escritor que não era um escritor para si, no sentido de prender o seu aprendizado cultural, mas era um escritor público no sentido de levar e saber levar o seu conhecimento aos outros. Quando eu me entendi como gente, eu já cresci conhecendo o professor Posidônio Queiroz, que era uma figura pública. E
também porque o meu pai falava muito sobre... O papai trabalhava na prefeitura e Posidônio também trabalhava na Câmara, que funcionava no prédio da prefeitura. E papai sempre tem relatos sobre episódios com Posidônio. Logo depois que eu passei a tomar conhecimento da política, da sociedade, né, da cultura, eu avaliei o Posidônio e eu o defini como um intelectual conservador. Isso é uma definição de um adolescente, né? Eu o defini como um intelectual conservador, porque eu achava que o texto de Posidônio era um texto assim, muitas vezes prolixo e muito rebuscado, com ranços assim, de solenidade, né? Aquele estilo antigo que os escritores escreviam, aquela solenidade no texto.